Paz do Senhor a todos, amém? Eu quero vos convidar, a igreja, a abrir comigo em Ageu 2:9, por gentileza. É só uma pequena introdução, uma mensagem rápida, objetiva. Hoje choveu bastante, mas mesmo assim ainda tem muita gente hoje. Tivemos 2 cultos, um pela manhã e agora outro à noite. O culto pela manhã foi uma bênção, falamos sobre o propósito da descida do Espírito em Atos capítulo 2. E falei de algo aqui de muita importância, qual eu creio que falou muito a minha pessoa, como falou com a igreja. Ageu capítulo 2, versículo 9. Quem achou, diga amém. A igreja, irmãos, quem achou, pode ler em voz alta. 1, 2 e 13 já. A partear do texto, toda a igreja em uma só voz, um só coral. 1, 2, 13 já. A glória desta última diz o Senhor dos exércitos. Por gentileza, obrigado a se colocar de pé. Toma os vossos assentos. Ageu capítulo 2, versículo 9, tem ali chamada núbia profecia, melhor dizendo, dupla profecia. Só para explicar isso aqui, a profecia que aconteceu no tempo do profeta Ageu e o tempo que apontou o futuro, quando ele diz: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. É fato, é lógico que está apontando a glória de Cristo, que seria maior de que todos os templos feitos por mãos de homens de toda a face da terra. Livro do profeta Ageu, ele faz chamado os profetas pós-exílico, junto com Ageu, Zacarias e Malaquias, a qual eles retornaram, preste atenção, queridos, da Babilônia. E quando eles voltam da Babilônia, eles têm como um propósito de restaurar o templo, a qual tinha sido destruído pelas forças de Nabucodonosor. Deus permitiu a destruição do templo por causa da desobediência daquele povo. O templo a qual estou mencionando, o primeiro, foi o templo a qual Davi queria construir, e seu filho Salomão, ele constrói o templo. E esse templo, em 2 Crônicas capítulo 7, a qual, quando é inaugurado, a glória, a Shekinah de Deus desce, e quem está dentro não pode sair, e quem está fora não pode entrar. Essa glória que invadiu o templo, todos viram a nuvem, a fumaça da presença do eterno Deus invadir aquele lugar. Essa glória que invadiu esse primeiro templo agora vai ser derrubado pelas mãos inimigas. E o profeta Ageu, ele tem como propósito de animar o povo, de reconstruir novamente o templo.
Ageu, ao chegar em Jerusalém, o profeta encontrou a construção do templo parado há 16 anos. Ageu, quando sai da Babilônia e volta para Jerusalém, ele olha o templo que está destruído, o templo que está desfeito, e ele percebe que o templo se encontra aproximadamente 16 anos sem reconstruir. Quantos anos? 16 anos. Ageu, o profeta, a qual significa festivo, ele percebe que o povo está desanimado, ele percebe que o povo está sem entusiasmo, o povo está sem força, o povo não está mais contente na verdade, de reconstruir o templo. O povo, na época do profeta Ageu, eles poderiam estar reconstruindo novamente o templo, mas eles não se preocupam, eles não têm interesse, eles se preocupam em interesses das suas próprias casas. Na época do profeta Ageu, o povo está preocupado somente em fazer aquilo que lhe atende o seu bel prazer. Ageu, ele vai ter que se levantar em um tempo de desânimo, em um tempo difícil. Ageu vai se levantar em um momento crítico para animar aquele povo, para construir, na verdade, novamente o templo, a qual Deus deixou como promessa, ou tabernáculo, aonde a presença dele seria manifesta. Ora, se não tem templo, não tem tabernáculo, não tem lugar para se reunir. E aonde o povo se reunia? Nas casas. E Deus cobrando o povo que eles deveriam ter um templo para que ele se reunisse, para que a presença do Mestre, do bom Deus, pudesse ser manifesto sobre aquele lugar. Ageu profetizou no ano aproximadamente 520 a 516 antes de Cristo, e toda a reconstrução do segundo templo vai demorar aproximadamente 4 anos. Esses 4 anos, a Bíblia diz que vai ter que despertar um espírito de Zorobabel, vai ter que despertar um espírito no meio dos homens para profetizar para aquele povo, para reanimá-los, para a reconstrução do segundo templo. Escute só, irmãos, o povo, eles estão desanimados. Existe aquele povo que tem visto o primeiro templo, mas os que não tem visto, não tem noção da imensidão do primeiro templo. E o povo, eles eram para construir o segundo templo, mas eles não querem. E a Bíblia diz que quando esse povo estão interessados em a si mesmo construir a sua casa, e por causa disso, Deus corta, fecha os céus, Deus não vai mandar alimento, Deus não vai mandar o grão a produzir o trigo, o alimento da terra. Deus vai permitir que eles tenham um saquetel furado, trabalham muito, mas colhe pouco, faz muito, mas não acontece nada, porque primeiro estão preocupados em fazer aquilo que lhe interessa e esqueceram da glória de Deus, que de fato precisava ser manifesto com a construção. Observa que o primeiro templo, eles estão dizendo, o primeiro templo que foi de Salomão tinha ouro. O primeiro templo de Salomão que foi construído tinha prata. O primeiro templo tinha bronze. E quando eles começaram a olhar e ver o segundo templo, eles começaram a desanimar. Ora, o segundo templo não tem a presença, o segundo templo não é feito de ouro,
O segundo templo não é feito de prata. O segundo templo não tem bronze. O segundo templo não tem aparência. O segundo templo não tem nada que nos chame nós a atenção. Para que eles viessem entender a mensagem de Ageu, Deus vai ter que levantar um espírito de Zorobabel, um espírito a qual diz Isaías capítulo 11, um espírito de fortaleza, um espírito animador, um espírito para que viesse revigorar eles e eles viessem a entender que o Senhor, Ele não está preocupado com aquilo que tem dentro do templo. O que aprendemos aqui é que o povo estava preocupado do ouro e da prata que não tinha no segundo templo, mas que tinha no primeiro e não tem no segundo. Deus estava despertando o Ageu, Deus estava despertando os homens daquela época para entregar a primeira mensagem, dizendo: Deus não olha para a aparência. Deus não olha pelaquilo que o templo é. Deus não olha pelo tamanho da placa que a denominação tem. Deus, Ele não olha pelo tamanho da roupa bonita que você usa. Deus não olha pelo valor do seu sapato. Deus não olha pelo valor, Ele não te mede pelo valor do teu patrimônio. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Aí Pedro diz: não fosse comprado nem com ouro e nem com prata, mas fosses comprado pelo precioso sangue de Jesus de Nazaré. Eu vou repetir e vou aplicar aqui nessa noite. A noiva do Cordeiro, ela não foi comprada pelo tamanho da placa da denominação. A noiva do Cordeiro não foi comprada, ela não é movida pela aparência que tem no templo, mas ela é movida pelaquilo que um dia Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não foi comprado nem com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue. Quero perguntar nessa noite: quem foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus aqui nessa noite? Deixa eu ver, irmãos. Você foi comprado pelo precioso sangue. Diga para o teu irmão nessa noite: tu foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Diga: não foi por ouro nem pela prata. Então diga para o teu irmão, meus, eu não sou costume de fazer, mas diga para ele: Deus não está olhando pela presença do que tem, pela sua presença. Deus está olhando pelaquilo que tem dentro desse templo. E o que tem dentro deste templo é o coração aberto que de fato veio para adorar aquele que é digno de honra, daquele que é digno de glória, daquele que é digno de louvor. Vivemos em um momento em que as pessoas, elas querem medir a outra pela aparência. Existem pessoas que querem medir a outra pelo seu grau de conhecimento. Existem pessoas que querem medir a outras pessoas pelaquilo que ele tem. Deus vai despertar Ageu, dizendo para eles: escute, a glória da última casa, ela será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que aprendemos aqui? É que o povo está preso no primeiro templo. O que aprendemos aqui é que o povo está preso na belezura do que era o primeiro templo, vivendo de passado. O templo era bonito, mas não é macho, não tem boa, só tem aparência, mas não tem a presença. O povo está preso lá atrás, esquecendo que aquilo que Deus quer fazer é muito maior do que da primeira. Escute, tem uma palavra profética para tu e para minha vida aqui nessa noite. Ele está dizendo: se prepara, a glória dessa última casa vai ser maior do que da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos: e darei a paz sobre esse lugar. Então quem crê comigo que a glória da última casa será maior do que da primeira? Então diga comigo nessa noite no tom bem alto, diga comigo: a glória, diga, da última casa, diga, será maior,
diga do que da primeira. Diga a glória, diga da última casa será maior do que da primeira. E qual é esse templo, pastor, a qual Deus quer manifestar glória? Pastor, qual é essa glória a qual Ele quer colocar dentro desse templo, que Ele está dizendo que vai ser maior? Esse templo não é um templo feito por mão de homens, escute só. Esse templo não é movido pela parede ou pelo cimento. Esse templo não é construído nem pelo ouro, e nem pela prata, e nem pelo bronze. Esse templo será construído de barro. Esse templo vai se chamar o templo móvel de Deus. Esse templo a qual a glória vai ser maior e vai habitar dentro dele. Esse templo que eu estou dizendo, que Paulo diz em Corinto, que nós somos templo e feito pela tua mão poderosa. Aonde Deus quer manifestar a sua glória não é nessa parede, nem em 4 lugares. Aonde Deus, Ele não habita em templo vazio, mas Ele habita dentro de um templo chamado pessoa. Aqui nessa noite tem pessoas que estão em templos bonitos, mas estão vazios. Tem pessoas que estão em templos feitados de ouro, mas a presença não tem mais. De repente você chegou aqui nessa noite, a gente olha para o irmão, a gente olha para uma irmã, de repente não tem nenhuma aparência, mas a gente percebe que dentro desse templo existe uma glória, uma presença de Deus poderoso dentro dele, dentro dela. Eu quero perguntar, quem tem essa glória, essa presença embutida dentro de você nessa noite? Deixa eu ver, irmão, 1 minuto para você adorar o Senhor Jesus nessa noite. Você é o templo de Deus, você é a morada do Espírito. Capítulo 2, versículo 9. A glória dessa última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei a minha paz, diz o Senhor dos exércitos. A gente achar que um segundo momento que Ele parece que Ele não irá fazer na nossa vida. Achar que a presença de Deus é medida pelaquilo que temos, pela estrutura. Ageu capítulo 2, versículo 9, Deus desperta os homens da época e começa a dizer: a presença dele vai ser maior do que da primeira. Na primeira, a fumaça encheu o templo. A primeira, quem estava dentro não podia sair para fora. Quem estava fora não podia entrar para dentro. É a glória da última casa será mais poderosa do que foi na primeira. Porém, enquanto vocês ficarem preso no que se foi, naquilo que se passou, a manifestação da glória, da obra que Ele quer fazer em nossa vida não vai acontecer. Tem gente que vive lembrando daquilo que se foi e fica preso daquilo que aconteceu e esquece que nesse momento, que nesse presente, Ele tem revelações novas, coisas novas para fazer acontecer na tua vida aqui nessa noite. E a palavra profética é: a glória, a manifestação, a obra dele será muito maior do que foi na primeira. Ele está dizendo: se prepara que vem coisa nova na tua vida, se prepara que vem novidade, vem coisa grande chegando aí. Quem está comigo nessa palavra? Quem está entendendo isso aqui, irmão? Se prepara que está vindo coisa grande, não é pequena, e o que vai acontecer na segunda vai ser maior do que aconteceu lá atrás. Qual é o propósito? E nesse lugar darei a paz,
diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava, como eu disse aqui, desanimados, porque o templo não tinha nenhuma aparência. Mas era naquele, conjecturando, aquele barracão, ou naquele lugar sem aparência, em que Deus ia derramar a tua presença, a tua glória sobre aquele lugar. Tem muitos homens que estão enganados. Tem muitos homens que querem chamar a atenção pelos atrativos. Tem muita gente querendo chamar a atenção pelos entretenimentos, daquilo que realmente para querer apresentar aquilo em que o Senhor tem para fazer. Deus não se mede pelaquilo que temos no físico. Deus não é medido pelaquilo que temos de aparência. Deus não é medido, Ele não mede nada pelaquilo que tem material. O que Ele sonda é o coração que de fato veio para louvar a Ele em espírito e em verdade. Ele está provando o teu coração, se você veio realmente louvar a Ele, independente daquilo que tem em sua volta. Você veio adorar a Ele porque você é salvo em Cristo Jesus aqui nessa noite. Diga-se comigo, a glória da última casa, diga, será maior do que da primeira. Deus levantou uma profecia dizendo para eles: vai ser maior, mas vocês estão presos na primeira. O que se foi na primeira foi. E deixamos de ter a oportunidade de ter novas experiências de coisas maiores porque ficamos presos na primeira casa. Deus quer fazer coisas grandes em nossas vidas. Ele quer manifestar algo muito poderoso. Mas depende de quem? De mim e de você aqui nessa noite. E Deus acordou o povo dizendo: olha, o templo está aqui sem aparência. Vocês querem trabalharem para vocês, mas esqueceram de fazer a obra daquilo que é preciso ser feita. Deus te chamou para você cuidar de alguma área espiritual. E às vezes deixamos de cuidar da nossa área espiritual para cuidar daquilo que chamamos do nosso próprio bel prazer. O que é o que Deus colocou no seu coração para fazer nessa noite? Ah, mas acontecia, se foi a primeira. O que vai acontecer no segundo templo vai ser muito mais do que aconteceu quando desceu o fogo e a glória no templo de Salomão. E essa glória que vai ser maior se chama Cristo. Ele é maior do que todas as coisas. Ele está acima de tudo aqui nessa noite. E eu quero fazer a Deus uma oração com a igreja. Aqueles que podem se colocar sobre os vossos pés. O povo está desanimado. Deus levanta Ageu para animar o povo. Esse templo é tão feio que Deus não irá manifestar aqui no nosso meio. Deus não está preocupado com a aparência. Ele quer ver o seu coração nessa noite. Ele está aberto para receber a porção do Espírito aqui nessa noite. Tem muita gente errando o alvo porque estão se preocupando com as aparências. Querem ir atrás daquilo que é bonito, mas é vazio. Tem muita gente que quer ir atrás daquilo que é enfeitado,
mas não existe presença nem glória neles. Deus não trabalha e não derrama a tua presença pelaquilo que a gente vê. Ele derrama a tua presença pelaquilo que de fato nós temos dentro de nós aqui nessa noite. Passou o primeiro, vai vir a segunda oportunidade. E na segunda oportunidade, Ele quer fazer coisas maiores. Seja na tua família, a glória dessa última vai ser maior do que da primeira. No teu trabalho, a glória dessa última vai ser maior do que Ele quer fazer. Deus quer nos fazer coisas grandes. Deixamos de olhar pelo aquilo que é passageiro, aquilo que olhamos pela aparência. Olhe para dentro de você, diga a Deus, eu preciso da tua presença em minha vida. Derrama, Senhor, a tua glória nesse templo móvel que sou eu aqui nessa noite. Eu quero perguntar, quem quer, irmãos, essa glória manifesta dentro do teu templo, que é o teu corpo aqui nessa noite? Quem quer, irmãos? Oramos. Senhor Deus, Espírito Santo, a glória da última casa é a tua promessa do que vai ser maior, Deus, do que foi da primeira. Deus, existe uma promessa que está sobre nós. E muitas das vezes ficamos presos, Senhor, daquilo que se foi, daquilo que já está lá atrás. E precisamos, Senhor, olhar para esse momento e crer naquilo que o Senhor quer fazer hoje. É muito maior, muito mais glorioso do que se passou. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece, Senhor, o coração de cada um aqui nessa noite. O Senhor prometeu através do profeta Ageu de derramar o teu Espírito, Senhor, sobre eles, um Espírito para animá-los. O Senhor prometeu sobre eles um Espírito para despertá-los, Senhor, para a grande obra. Senhor dos exércitos, eu lhe peço o mesmo Espírito, Senhor, que desceu sobre aquele povo, desce, Senhor, sobre nós hoje, conforme Isaías capítulo 11, verso de número 2, a qual o Senhor diz, o Espírito do Senhor pousará sobre ele, o Espírito da sabedoria. Eu lhe peço, Senhor, desça com teu Espírito de sabedoria, o Espírito, Senhor, da inteligência, o Espírito de conselho, um Espírito de fortaleza, um Espírito de conhecimento e um Espírito de temor sobre nós. Deus, nessa noite eu lhe peço o mesmo Espírito que moveu profetas, Deus, como moveu na época de Ageu. Eu lhe peço, Senhor, derrama esse Espírito de conhecimento, de sabedoria, de fortalecimento e um Espírito de temor sobre nós, ó Pai, que precisamos, Senhor, sair, Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos pediu aqui nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, todo desânimo, em nome de Jesus, toda frustração, todo cansaço, Pai, toda fadiga, todo desânimo, todo bloqueio espiritual, em nome de Jesus, quebra hoje, e que possamos, Senhor, se levantar e crer, ó Pai, que a glória da última casa, ela será maior, Deus, do que da primeira. É a tua palavra, Senhor, que está prometendo isso. Então eu lhe peço a glória dessa última. Então vem sobre a tua igreja nesse momento agora. Faça, Senhor, aquilo que a gente não viu ainda. Realiza aquilo que ainda não foi realizado, em nome
nome de Jesus agora. Deus, realiza agora. Pai, aquele que está desanimado, anima agora. Pai, aquele pai que está de repente não acreditando que vai haver uma glória maior, eu profetizo, reanima ele agora. Derrama esse espírito para que ele ou ela creia que aquilo que o Senhor irá fazer é muito maior daquilo que se foi. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito da bondade, nos desperta, Senhor, nesses últimos dias. Senhor, muito obrigado, porque estamos aqui para construir, não aquilo que é material, mas aquilo que é espiritual. Obrigado, Mestre. Obrigado, Senhor, aqui nessa noite, porque cremos que até o que o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Rei dos Reis? Vamos, vossos assentos.